Foi indicado por Lula ao STF. Ele apresentou ontem ainda ao STF, ao Supremo Tribunal Ficcional, uma manifestação endereçada ao ministro Gilmar Mendes com o pedido de que fosse reconsiderada a decisão do magistrado que suspendeu hoje uma reconsideração, mas vamos ver detalhe por detalhe, porque a Advocacia Geral da União, a AGU, que é aquele órgão chefiado aí, olha que bonitão o Messias, aparece o Topo Gigio de boné azul, né? Comandado pelo Jorge Messias, que foi indicado por Lula ao STF. Ele apresentou ontem ainda ao STF, ao Supremo Tribunal Ficcional, uma manifestação endereçada ao ministro Gilmar Mendes com o pedido de que fosse reconsiderada a decisão do magistrado que suspendeu, isso mesmo, suspendeu diferentes dispositivos da lei do impeachment, que é a lei 1079 de 1950, relativos, é claro, ao afastamento de ministros do STF. Gilmar Mendes, ele determinou, na sua decisão liminar, que apenas a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que hoje é chefiada pelo Panaca-Geral do regime Paulo Gonet, tem competência para... Como é que o incompetente tem competência? Eu fico me perguntando ao ler a notícia, mas disse ele que só o PGR tem competência para protocolar denúncias que possam levar ao impeachment de ministros do Supremo. No parecer da AGU, pediu-se que a medida cautelar fosse reconsiderada pelo próprio Gilmar e que tivesse seus efeitos suspensos até o julgamento em definitivo das ações, se não me engano, que foram ações pleiteadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e pelo Partido Solidariedade, né, do Paulinho da Força, aquele homem que fez tanto fio terra que está com a cara que está, né? Então ele pediu para que fosse suspensa a liminar até a análise das ações pelo plenário do Supremo. Hoje, mais cedo, Gilmar Mendes, decano do Supremo, rejeitou o pedido da AGU. Para Gilmar, sua decisão de ontem tem, aspas, fiel amparo na Constituição Federal. Eu só me pergunto de qual país, né? Que daqui não é. E também disse ele, aspas, é indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. Gilmar destacou ainda a necessidade de garantir a independência do judiciário, que estaria ameaçada pelo formato anterior da lei do impeachment. Apesar de ter sido vista no STF como uma blindagem aos ministros para as eleições de 2026, uma ala laô do Supremo ficou apreensiva com os efeitos da decisão de Mendes de dificultar a tramitação de pedidos de impeachment contra integrantes da corte. Como se fosse fácil, né? Como a gente já viu. Segundo o jornal O Globo, alguns ministros temem, ai que medo, que a decisão provoque uma consequência nociva, que é a instrumentalização da PGR. Eles estão preocupados com a instrumentalização de uma coisa que já é instrumentalizada, mas eles estão preocupados com a instrumentalização da PGR para perseguir os que se opõem a Gilmar e Alexandre de Moraes no tribunal. Já não é assim? Eu quero saber quem é que o Globo está ouvindo. Porque essa pessoa não está bem, essa pessoa está presa no passado, ela está presa no século XX ainda. Vale lembrar, o atual PGR, Paulo Gonet, foi sócio de Gilmar no IDP, o Instituto de Dupla Penetração, o Instituto de Ensino fundada pelo ministro e administrada por seu filho, além de ser um aliado também de Moraes. E no Congresso ontem, em resposta a Gilmar, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara das Deputinhas aprovou um projeto que limita decisões isoladas de ministros do STF contra leis aprovadas pelo Congresso. Como o texto foi aprovado em caráter terminativo na CCJ, a proposta deve ser encaminhada direto ao Senado.
O projeto aprovado também limita o direito de partidos de recorrerem isoladamente ao STF para derrubar leis ou decisões do Poder Executivo. Segundo o texto, somente partidos que cumprem critérios de cláusula de barreira poderão propor ações impedindo as chamadas siglas nanicas de recorrerem ao Supremo. Colocando ordem nessa bagunça toda, o Alcolumbre esbravejou, a Câmara aprovou esse projeto, que agora vai para o Senado, Gilmar rejeitou o pedido de reconsideração do Jorge Messias, que é o AGU, advogado-geral da União, e ele negou o pedido do Messias, dizendo mais ou menos assim: filho, você é estúpido. Em resumo, foi esta a decisão do Gilmar Mendes, para quem pôde ler a íntegra da decisão. O purê é: filho, você é bobo. Você é tonto ou quer um real? Coisa mais ou menos assim, porque ele falou: a AGU não sabe manejar os instrumentos processuais adequados para este pedido. Em resumo, foi isso que ele disse. Antes de ele decidir o pedido de reconsideração, antes disso, vale lembrar que o Gilmar Mendes deu coletiva de imprensa, violando, é claro, os dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que proíbem, terminantemente proíbem o juiz, e o ministro do STF é um juiz, é um magistrado de última instância, ele proíbe, esse corpo legislativo proíbe que o juiz fale do caso que vai julgar. Então, uma hora antes de julgar, assim, horas antes de julgar, Gilmar Mendes vai e fala à imprensa que ele vai julgar. Então, uma coisa totalmente absurda e fora do esquadro constitucional, legal, ético, moral, pensem o que quiser. E tem mais, nessa coletiva de imprensa, ele chegou a dizer que a lei do impeachment, ela caducou, Cláudio Caivano. Ele falou: a lei é de 1950. Foi feita para regular o impeachment, inscrito na Constituição de 1946. Nós já estamos na Constituição de 1988. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.